Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especialíssimo. Último jogo da fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Portugal vai enfrentar a Suíça. Confronto entre o primeiro do grupo H com o segundo do grupo G. Portugal, equipe de Cristiano Ronaldo, última Copa do cara, muito provavelmente. Então, obviamente, gera uma grande expectativa. E é claro, a gente vai debater tudo isso agora, depois da vinheta. Antes da vinheta, Iago, você vai pedir de novo? Vou. Relaxa que é obrigado a pedir no YouTube essas coisas. Então, eu vou pedir para vocês que vocês deixem aqui o teu like, que vocês deixem também a tua inscrição e, é claro, ativem o sininho. Compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente, que isso ajuda demais o canal. O canal está na fase inicial e, é claro, até pegar um grande engajamento, isso demanda um tempo e eu preciso da tua ajuda para que a gente consiga formular essa comunidade para trocar uma ideia sobre futebol. Combinado? Além de tudo isso, deixa teu comentário, deixa tua opinião, seja sobre a Copa, sobre o canal. Poxa, vale a pena demais você deixar a tua opinião, eu vou ler, faço questão de te responder, justamente para a gente manter essa comunidade ativa e a gente trocar uma ideia, né? Não ser só eu falando para vocês, mas vocês devolvendo também para mim comentários, opiniões, ideias, tudo é muito válido para a gente poder crescer o canal. Combinado? Então, vamos para a vinheta e na volta, Portugal e Suíça aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com a tela que vocês já estão acostumados, né? A gente está roubando a tela do Google com a classificação da Copa do Mundo. E a gente vai passar por Portugal e também pela equipe da Suíça. Portugal inicia vencendo de Gana, um jogo 3-2, né? Uma vitória muito boa de Portugal, com alguns sustos ali, mas uma vitória muito boa. Depois vence o Uruguai, né? Vence o Uruguai por 2-0 e finaliza a primeira fase da Copa do Mundo, perdendo para a equipe da Coreia do Sul por 2-1. Uma equipe bem alternativa, digamos assim, uma equipe mista. Não foi inteiramente reserva como o Brasil fez, mas a equipe muito modificada. E aí, nesse cenário de uma equipe muito modificada, as equipes que optaram por fazer isso acabaram sofrendo, né? O Brasil, a França, Portugal. Então, assim, foram equipes que foram bem modificadas. A própria Espanha modificou algumas peças ali e acabou sofrendo com isso, né? Com a derrota para o Japão, quase não classificou. E aí você tem esse cenário de 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Tá? Já a Suíça, ela inicia vencendo Camarões, né, no grupo do Brasil, a Suíça ficou em segundo, vence Camarões, perde para o Brasil 1-0, gol do Casimiro, e acaba vencendo a Sérvia depois por 3-2. Tá? Um jogo bem complicado contra a Sérvia, tem questões históricas aí, a gente não vai entrar nesse assunto aqui no vídeo, mas acaba vencendo a Sérvia e classifica com 6 pontos. Por um gol, se a Suíça tivesse feito um gol, teria classificado à frente do Brasil. Então, assim, foi uma equipe de um bom desempenho. Né? De um bom desempenho. A gente já esperava que a Suíça ou a Sérvia passassem nessa segunda colocação do grupo, então não foi algo inesperado, mas foi algo importante da gente entender que as seleções são bem organizadas, principalmente a equipe da Suíça já não é mais uma Suíça só de retranca, né? Só de ficar lá atrás, só de esperar contra-ataque. É uma equipe que consegue ter uma variação de jogo e, é claro, isso foi importante para a equipe da Suíça ter sucesso, principalmente nos confrontos contra Camarões e também contra a Sérvia. E a gente vai olhar rapidamente aquele gráfico de associação que a gente vem trabalhando aqui, que é justamente da primeira fase. Então, são jogos só da primeira fase para essa Copa do Mundo. O que tem sido importante, Iago? Converter passe para chute, converter chute para gol. Ficar com a posse foi importante na primeira fase, geralmente competições de pontos corridos, né? Como é a primeira fase da Copa do Mundo, né? Ela é classificatória, mas ela é de pontos corridos, né? Você enfrenta todo mundo que está ali no grupo. Você geralmente ficar em posse da bola é importante. Tá? São geralmente competições assim, acaba ficando com a posse da bola a equipe que vai vencer grande parte das partidas. Iago, isso quer dizer que toda vez que você fica com a posse vence? Não, não é isso, não é receita de bolo. Quer dizer que grande parte das vezes. Então não tem vezes que não vão acontecer, mas na maioria das vezes
acontece da equipe que ficou em posse também conseguir gerar mais finalização e aí converter para gol. Iago, chutar é negativo? A gente já falou isso outras vezes nos vídeos. Não, não é negativo. O grande ponto é gerar um grande número e não aproveitar esse grande número é negativo. O importante é que você consiga chutar e fazer o gol, né? Isso é importantíssimo. E quando você estiver na fase de defesa, evitar que o adversário faça o gol, seja pelo bloqueio, né? Quando você bloqueia a ação do adversário de finalização, ou até mesmo em ações de defesa do goleiro, tá? Então, esse é o cenário da Copa do Mundo da primeira fase. As demandas da primeira fase para a segunda, para as fases eliminatórias, modificam. Então a gente vai acompanhar no canal e vocês vão ver isso. Eu vou colocar isso nas quartas para vocês, né? Já com os dados das oitavas, como esses dados vão modificando. Para a gente fazer uma análise da competição completa, como esses dados vão se modificando. E é muito legal ver isso ao longo do tempo. E aí vamos para a análise de perfil das equipes, tanto de Portugal quanto de Suíça. A equipe de Portugal, começando aqui pelo passe, Portugal de azul, Suíça de laranja, tá? Para vocês entenderem aqui o gráfico. Ela fica mais vezes em posse da bola, principalmente no campo de ataque. Então, uma equipe que vai tender a transitar mais rápido para o ataque, e aí ela consegue manter mais posse que os adversários, mas principalmente no ataque. A Suíça tem uma posse de bola relativamente parecida com Portugal na defesa, mas menos posse no meio e menos posse no ataque. Uma equipe que vai jogar mais em velocidade no contra-ataque, né? Não é uma equipe que vai manter tanta posse da bola. Onde Portugal vai conseguir manter essa posse no ataque e vai conseguir fazer esse processo? Justamente na recuperação por ações. O que é isso? Portugal recupera mais rápido do que a maioria das equipes. Então, se vocês olharem os outros gráficos lá no Instagram do NS, vocês vão ver que estão todos parecidos com os gráficos aqui da Suíça, muito baixo. E Portugal é muito elevado. Por quê? Porque ela recupera muito mais rápido que as outras equipes. Então perde, pressiona. Ao pressionar você já recupera mais rápido. E aí o adversário tem menos ações para fazer. Vantagem da Suíça, a equipe que melhor se saiu nessa questão de defesa por chute. Ah, Iago, mas sofreu 2 da Sérvia. Ah, Iago, mas sofreu 1 do Brasil. Não é uma questão de sofrer. Ela sofre muitas finalizações e o goleiro teve que fazer muita intervenção. Tá? Então, por exemplo, se você tem um jogador que nem o Ederson, né, colocando o goleiro brasileiro que sofreu finalização, sofreu, sei lá, 2 finalizações, 3 finalizações, uma delas foi gol. Então, assim, ele conseguiu evitar 2 a cada 3. O goleiro da Suíça, por exemplo, sei lá, tomou 50 chutes, eu estou exagerando, tomou 3 gols, mas evitou 47. Tá? É só um exagero de chute, obviamente ele não tomou isso. Mas é só para deixar bem claro a porcentagem e o quanto que ela vai variar de acordo com o número de finalizações que o goleiro sofreu ao longo da competição. E aí a equipe da Suíça foi bem nesse sentido, apesar de não ter evitado finalizações do adversário. Tá? E aí o grande ponto de preocupação é justamente essa finalização evitada. A equipe de Portugal se destaca muito ainda por essa conversão de passe em chute. Ela consegue converter muito bem, melhor do que a equipe da Suíça na primeira fase, principalmente chutes de fora da área, chutes dentro da área mais equilibrada, ainda com vantagem em relação para a Suíça. Tá? Muita pouca vantagem, assim, empate técnico, né? Famoso impacto técnico, mas de fora da área Portugal finaliza mais do que a Suíça. Tá? Ah, Iago, isso quer dizer que Portugal vai finalizar só de fora da área? Não. Isso quer dizer que, comparados às finalizações de fora da área, Portugal finaliza muito mais do que a Suíça. Tá? E aí, quando a gente for observar essa conversão do chute para gol, Portugal se sai melhor do que a Suíça. A Suíça tem dificuldade de converter. Ah, Iago, mas de novo, a Suíça fez 3 contra a Sérvia, fez 1 contra Camarões, tem 4 gols na competição. Não é esse o ponto. O ponto é, ela precisou de muitas finalizações para gerar esse número de gols. Então, essa taxa de conversão aqui tem muito mais a ver com o número, esse aproveitamento das finalizações em gol, não necessariamente só o número de gols ou o número de finalizações. Tá? É uma mistura entre esses dois indicadores e aí Portugal tem saído muito bem. Então, nesse confronto, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar Portugal com mais posse de bola de fato, a gente pode esperar isso. A gente pode esperar também, dentro desse cenário que a gente está criando, que a gente está observando, né? A gente pode esperar
Portugal finalizando mais, né, finalizando mais do que a equipe da Suíça. E é claro, as dinâmicas e as dependências do jogo vão modificar nessa fase. Então, ficar em posse da bola, por vezes, pode não ser tão interessante, né? Principalmente numa situação eliminatória, como é o caso aqui. E aí a gente vai dar uma olhada, né, claro, em alguns destaques dessas duas seleções, que são seleções que têm em seu meio-campo o ritmo do jogo. E é claro, a gente vai dar uma olhada em dois jogadores aqui para vocês, começando com ele, com o Bruno Fernandes, destaque de Portugal nessa primeira fase. Tem jogado muito bem, muito bem. Bruno Fernandes é um jogador de grande destaque já no United, né, nessas últimas temporadas, apesar do United não ter feito grandes temporadas, ele fez, né? É um jogador muito bom, muito criativo, uma boa relação com a bola, excelente passe, excelente finalização. Não é um jogador de drible, mas um jogador que dá uma dinâmica de jogo muito interessante para a equipe que está atuando, justamente pelas características que ele passa a ter, pelos recursos que ele tem, seja em posse da bola, como é o caso aí que a gente está vendo, ou também em ações de movimentação, de estruturação, de espaço adequado, e aí, óbvio, ele consegue converter essas situações em momentos de finalização e gols para a equipe, como esse caso aí contra o Newcastle, que a gente está vendo aí na tela do NS Soccer. Tá? Então a gente está olhando para um jogador diferenciado, um jogador que se destacou muito, principalmente no jogo contra o Uruguai. Um jogador muito bom, um jogador que dá a dinâmica de jogo para a equipe de Portugal e vai passar muito pelos pés dele essa organização da equipe para poder gerar as finalizações, para poder gerar situações de perigo, porque ele é o cara que vai conseguir municiar muito mais tanto o CR7 quanto o João Félix, e eu imagino que em algum momento da Copa o Rafael Leão vire titular, né? Obviamente questão de contusão, está voltando de recuperação, mas eu imagino que em algum momento, principalmente nessa fase final, o Rafael Leão vire titular ali, jogando com esses outros dois jogadores que eu acabei de comentar. E é claro, o meio-campo de Portugal é muito criativo com o Bernardo Silva e também com o Bruno Fernandes, que está aí na tela para vocês. Então, vale a pena a gente observar esse jogador, porque ele é muito bom, né? Vale a pena a gente depois, até depois, pós-Copa, a gente fazer um vídeo especial sobre o Bruno Fernandes. Fica aqui a promessa. Me lembrem também, por favor. Para além dele, outro cara que também tem se destacado na Premier League é o Xhaka, né? Xhaka, meio campo do Arsenal. É um jogador que dá a dinâmica de jogo para a equipe do Arsenal muitas vezes. Um jogador interessantíssimo, excelente passe, a movimentação que ele consegue executar também é muito boa. Ele é um cara que consegue dar ritmo de jogo para a equipe e encontrar uma linha de passe sempre muito interessante. O Xhaka é um jogador que viveu altos e baixos com a camisa do Arsenal, mas que consegue organizar muito bem a equipe, tá? Principalmente ele e o Shaqiri ali atuando, né, eles conseguem ter uma boa leitura de jogo e encontrar muitas vezes o Embolo, que também tem sido o outro destaque dessa seleção, né? São jogadores muito bons, são jogadores que a gente pode observar possuem uma qualidade principalmente de passe, dessa questão de uma marcação um pouco mais pesada, são meio-campistas ali que conseguem ofertar essa pressão aí no portador da bola e dar uma dinâmica diferente de jogo para as equipes. Então, observem muito o Xhaka e o Bruno Fernandes. Pode ser que o jogo, os melhores momentos não necessariamente tenham as finalizações deles, os gols deles, mas são jogadores interessantes de se observar, principalmente pelas competências que ele tem, seja na relação com a bola, ambos, seja numa questão de estruturação do espaço e também dessa produção de uma comunicação adequada entre os jogadores que vão estar ali através das ações que eles vão realizar. Beleza? Pessoal, o vídeo de análise de hoje foi esse, o último jogo das oitavas. Amanhã temos vídeo de reflexão, né? A gente não vai ter jogo amanhã de quartas, né? Quartas tem um intervalinho ali de 2 dias, então a gente vai ter vídeos de reflexão, entrevistas do Tite. Esperamos, obviamente, a classificação do Brasil para a próxima fase. Estou gravando esse vídeo antes dos jogos das oitavas, né? Então eu espero a classificação do Brasil e a gente possa fazer uma série de reacts aqui
a partir da fala dos outros jogadores e também de algumas reflexões minhas sobre a Copa do Mundo para vocês aqui também. Combinado? Então, muito obrigado pela audiência, agradeço demais vocês aí. Curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, sininho, tudo isso, por favor, para auxiliar o canal a crescer. Tá? Eu sei que todo mundo pede isso para vocês, mas é importante de fato aqui para o YouTube. Combinado? Novamente, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, bom jogo, até mais.